Olá, nós estamos iniciando a nossa sexta aula do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica e hoje nós estudaremos dos parágrafos 166 ao 197. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho a respeito da fé. O que é ter fé? O que significa a fé? E nós aprendemos que a fé é uma resposta que nós damos a Deus, uma resposta livre. Nós submetemos a nossa inteligência, nós submetemos a todo o nosso ser para a verdade que Deus nos revelou, e então nós podemos dizer com convicção, eu creio. Você pode dizer, eu creio. Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito desta mesma fé, mas dessa fé que não é professada de uma forma isolada, mas é uma fé professada em conjunto, em unidade, em comunidade. Uma fé que é professada por nós enquanto igreja, enquanto povo de Deus reunido. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, como toda vez, como toda aula, nós iremos rezar um pouquinho para que Deus possa nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos. Nós queremos apresentar ao Senhor Jesus hoje o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Queremos pedir ao Senhor que conduza o nosso estudo, que conduza a nossa aula, que o Espírito Santo repouse sobre mim, sobre você, sobre nós, para que nós possamos compreender a fé da Igreja, nós possamos professar esta fé e defender esta fé. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo repouse sobre nós neste momento. Consagramos tudo isso ao coração imaculado de Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu falei, hoje nós iremos fazer o nosso estudo, então, dos parágrafos 166 a 197, que é exatamente a continuação do nosso último encontro, da nossa última aula. Hoje eu vou utilizar o catecismo para ler alguns parágrafos, né? Então, se você tem o seu catecismo aí, pegue o seu catecismo, se você tiver um papel, uma caneta também, para anotar aquilo que nós fomos conversando, meditando, que você possa fazer isso agora, tá bom? Vamos lá. Então, como eu disse, na aula anterior nós falamos sobre a fé. O que é ter fé? O que significa despertar para a fé? O que significa ser obediente a Deus quando Ele nos fala? Isso significa ter fé, caminhar conforme a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos pede. Por isso, convido você a pegar o seu catecismo agora, no parágrafo 166, eu estou aqui com o meu catecismo também, e nós vamos ler o parágrafo 166. Diz assim: a fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. Olha que incrível esse parágrafo, né? Nós que de repente não estamos tão habituados a ler o catecismo, olha que riqueza este parágrafo traz para nós aqui. Aqui o catecismo está dizendo que nós somos como que um elo nesta grande corrente que é a igreja. Nós estamos unidos, conectados aos apóstolos. Nós estamos, se a gente for voltando no tempo, nós estamos ligados àqueles primeiros homens que tiveram aquele encontro maravilhoso com Deus, aqueles homens também que conviveram com Jesus, os apóstolos que ensinaram aquilo que Jesus ensinou, que transmitiram para nós até chegar aos nossos dias. Nós vamos ver que esta fé que nós professamos hoje é a mesma fé daqueles homens. É incrível.
esta conexão que nós temos, né? Portanto, ninguém pode viver sozinho. A igreja está dizendo assim, como ninguém pode viver sozinho, ninguém pode professar uma fé de forma isolada. Porque senão cada um vai criar a sua própria fé, não é verdade? A igreja, ela nos deu a fé, diz o catecismo, por meio do batismo, né? E por meio dos sacramentos. Quando nós fomos batizados, é feita uma pergunta para os catecúmenos, principalmente aqueles que já são adultos: o que vocês estão pedindo para a igreja? E os catecúmenos respondem: a fé. Mas que fé? Esta fé que a igreja professa há 2000 anos. Veja que nós somos herdeiros desta fé. Nós herdamos esta fé maravilhosa. E quando eu falo esta fé, eu estou me referindo à profissão de fé. Lembra que nós estamos na primeira parte do catecismo e que nós trataremos da nossa profissão de fé, ou seja, do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos estudar o creio inteirinho daqui para frente. Mas esta aula de hoje é apenas uma introdução para que nós possamos adentrar em cada partezinha da nossa profissão de fé, né? Então é isso que nós vamos estudar daqui para frente. Nós recebemos esta fé da igreja. É dela que nós recebemos. Tá? Nós não inventamos essas coisas. Isso não nasceu agora. A nossa fé é milenar. Tem 2000 anos. Tá bom? Bom, depois. O catecismo vai dizer também o seguinte. Que então existem aquilo que são chamadas de formulações da fé. O que são as formulações da fé? É exatamente o que eu disse agora. Quando nós pegamos o creio, e nós pegamos cada trechinho do creio, aquilo é uma fórmula. Quando você diz assim, creio na vida eterna. Só esta frase, ela na verdade está resumindo um monte de coisa. Ela é um concentrado. Sabe, igual quando a gente tem aquele suquinho concentrado, suco, que você precisa diluir na água, né? Então, por que é concentrado? Porque aquele elemento, ele contém em si diversas coisas. Ele contém em si muitas outras coisas que vão ser expandidas. Então, quando eu digo creio na vida eterna, eu estou falando, a gente precisa estudar isso desde quando o pecado entrou no mundo. Quando Deus criou o homem que era imortal, o homem que não foi feito para morrer, toda a história da salvação se baseia nisso, porque Jesus veio para quê? Ele veio para nos devolver a vida eterna. Essas formulações de fé permitem que nós celebremos a fé em comunidade, que nós possamos transmitir esta fé e que nós possamos assimilar esta fé e viver esta fé. Certo? Então, cada trechinho dessa fórmula, cada formulazinha que a gente professa, essa fórmula nos ajuda primeiro a compreender a nossa fé, a guardar esta fé, a transmitir esta fé, a celebrar esta fé. Veja, a Igreja Católica, né, ela é única no mundo inteiro. É a mesma fé. Por isso que a fórmula é importante. Ela permite que no mundo inteiro esta igreja professe a mesma fé. A mesma fé que nós aqui no Brasil professamos, lá no Japão é professada na Igreja Católica a mesma fé. Em Roma, a mesma fé. Na América Latina, na América Central, na Ásia, em toda parte, a fé da igreja é a mesma. Por isso eu vou ler com você agora o parágrafo 173 do Catecismo, que diz assim, olha só. Isso aqui é uma citação de Santo Irineu de Lyon, tá? Ele diz assim, com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Olha que interessante isso, né? Que Santo Irineu de Lyon traz para nós. Ele está dizendo que a igreja inteira, professando a mesma fé, é como se houvesse uma única boca professando esta fé.
E nós, quando professamos esta mesma fé, estamos unidos a esta boca, essa grande boca que professa as mesmas verdades de fé. Coisa maravilhosa, não é verdade? E aí, logo em seguida, passando esta parte, o catecismo traz para nós, você pode verificar aí no parágrafo 184, logo em seguida do 184, as duas profissões de fé mais conhecidas que nós temos aí. O primeiro é o símbolo dos apóstolos, né? O símbolo dos apóstolos, e o outro é o símbolo niceno-constantinopolitano. Então, não sei se você sabia, mas nós temos duas formas de professar a nossa fé. Duas formas. Então nós temos aquele que é o símbolo dos apóstolos, que é o que a gente professa em toda a missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esse é chamado símbolo dos apóstolos. Por quê? Porque, segundo a tradição, ele é um resumo da fé dos apóstolos. É um resumo do que a igreja de Roma professava. Então, exatamente a fé dos apóstolos é esse creio que nós, toda a missa, rezamos, professamos. E nós temos o outro, creio, que é o niceno-constantinopolitano, que é resultado de dois concílios da igreja. Dois concílios, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. O que isso significa? Significa o seguinte, que havia muitas controvérsias, né? Muitos problemas a respeito daquilo que a igreja deveria crer, né? Se Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, se ele só era homem, ou se ele só era Deus, havia várias heresias, né? E a igreja tinha que combater essas heresias e muitas vezes o Papa tinha que convocar um concílio. Então o que é o concílio? Ele reunia com todos os bispos do mundo inteiro para discutir essas questões de fé. E ali eles resolviam muitas coisas e proclamavam então uma fórmula que iria resumir aquele resultado que eles tinham chegado, né? Então muita coisa foi resolvida nesses dois concílios, o de Nicéia e o de Constantinopla. Ou seja, começou com o de Nicéia, o de Constantinopla ele meio que resolveu definitivamente o problema, e daí nasceu um outro creio, que você pode encontrar aí no seu catecismo. Ele diz assim, em vez de começar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele começa, creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Veja, uma profissão de fé maravilhosa, é fantástica essa profissão de fé. Eu acho que você devia dar uma olhadinha aí, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha, com certeza você vai gostar muito disso aí. Tá certo? Eu vou ler com vocês agora o parágrafo 186 aí do Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá? Diz assim, ó. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. E aí tem aqui uma citação que é de São Cirilo de Jerusalém, que diz assim: esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeniníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Que é aquilo que eu estava dizendo, né? Então eu comparei com o suco concentrado. O catecismo compara com a semente de mostarda, que ali dentro dela existe uma árvore enorme com vários ramos. A primeira profissão de fé é aquela que nós fazemos no batismo, que ela é uma profissão de fé trinitária. O padre geralmente pergunta, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tarará? E aí a pessoa responde, creio. Depois, credes em Jesus Cristo, tarará? Creio. Credes no Espírito Santo? Creio. Então, assim, é uma profissão de fé trinitária, tá certo? É como se tivessem 3 capítulos ou 3 artigos de fé, tá? Também, o símbolo dos apóstolos, que é isso que a gente professa durante a missa, normalmente, ele foi dividido em 12 artigos, certo? 12 formulazinhas, que, segundo a igreja, seria uma referência aos 12 apóstolos,
Por isso que ele é chamado o símbolo dos apóstolos, porque ele foi recebido, era a fé professada pelos apóstolos e também ele está dividido em 12 artigos, tá certo? Vamos lá, houve também durante a história da igreja outros símbolos de fé, como por exemplo das igrejas apostólicas antigas, eram outras fórmulas de fé. O conteúdo, veja, o conteúdo é o mesmo, mas a maneira, a fórmula diferia um pouco, né? Também dos concílios de Toledo, concílio de Latrão, concílio de Leão, concílio de Trento, né? Vários concílios também que confeccionaram ali outras profissões de fé, outros símbolos de fé. E também o conhecido Credo do Povo de Deus de Paulo VI, que foi promulgado em 1968, tá? Que aprofunda um pouquinho também as verdades de fé e tal. Mas a igreja, a igreja romana adotou esses dois aí como os principais, né? O símbolo dos apóstolos e o ensino constantinopolitano. Durante o nosso estudo do catecismo, nós vamos estudar aí de forma mesclada os dois símbolos de fé. Então será o dos apóstolos e o niceno constantinopolitano. Aquilo que não tem no dos apóstolos será complementado pelo niceno constantinopolitano, tá certo? Que tem coisas incríveis, esse niceno constantinopolitano, ele dá uma aprofundada muito maior na fé, né? O símbolo ele é mais detalhado, mais aprofundado. E eu queria ressaltar uma coisa muito importante que diz o catecismo. Diz assim, que o credo ele nos faz entrar em comunhão com a igreja inteira que nos transmite a fé. Isso é muito importante, porque é uma lembrança que o catecismo faz a nós de que nós não estamos sozinhos, de que nós professamos uma única fé, uma fé que nós recebemos, uma fé que nós herdamos, que ninguém aqui inventou, não é a invenção do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI, agora dos nossos tempos. Não é alguém que saiu da igreja e inventou uma fé, não. Nós professamos a mesmíssima fé dos apóstolos. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na igreja. Cremos na ressurreição dos mortos, na vida eterna, na ressurreição da carne. E tudo isso será, como a gente costuma dizer, destrinchado aqui, aprofundado durante o nosso estudo do catecismo, tá bom? Então, essa é uma aula mais introdutória ao credo, tá certo? Que a partir da próxima aula, na 7ª aula, nós iremos realmente aprofundar. Vamos começar estudando lá, creio em Deus Pai. O que significa dizer crer em Deus e o que significa dizer que Ele é Pai. Isso a gente vai deixar guardado para a próxima aula, tá bom? Então é isso, agradeço pela sua paciência, espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas, esteja fazendo as anotações. Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, temos lá o nosso grupo no WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta e, na medida do possível, a gente vai respondendo. Nós queremos agradecer sempre ao nosso Senhor Jesus por nos conduzir aqui no nosso encontro, que o Espírito Santo continue a nos guiar, a nos dar forças, que o Espírito Santo nos fortaleça para que nós possamos enfrentar este mundo e professar com toda a convicção a nossa fé católica. Nós encerramos aqui pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.